sou o presbítero Walter Costa e neste momento eu quero deixar um versículo para a nossa reflexão e regra de fé que está na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, quando a palavra do Senhor diz: "E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Amém. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor aqui nesta terra. É bem verdade que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículo de número 6, a Bíblia diz: "E ouvireis de guerra e de rumores de guerra", e é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. No versículo 14 de Mateus 24 também diz: "E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." E muitos, apegando-se a esses dois versículos, pensam que Jesus ainda vai demorar para voltar. Primeiro eu quero dizer que a palavra princípio de dores ainda não é o fim, é o princípio das dores, não é? Eu quero dizer que princípio de dores porque as dores começarão agora, antes da vinda de Cristo, e serão em maior níveis no período da grande tribulação. É por isso que é princípio de dores, porque começa agora, mas na grande tribulação as dores serão mais intensas, semelhante às dores da mulher quando está de parto. E o Evangelho do Reino, que será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. É algo a se avaliar, porque muitos só se apegam à expressão Evangelho será pregado no mundo inteiro, mas se esquece que o versículo termina dizendo: "E então virá o fim." E nós sabemos que o arrebatamento da igreja não é o fim de todas as coisas. O arrebatamento da igreja é apenas o início de coisas escatológicas, é o início é um acontecimento futuro, escatológico, que vai acontecer na história da humanidade. Sabemos que na grande tribulação, os 144 mil vão pregar o Evangelho, o anjo com o Evangelho eterno na mão vai pregar o Evangelho, as duas testemunhas vão pregar o Evangelho, enfim. Então, o fim não é o arrebatamento da igreja, o fim é quando Satanás, seus demônios e os seus adeptos forem lançados no lago de fogo. Eu quero te dizer, porém, desperta. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo 4:3, que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres conforme as suas próprias concupiscências. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas estão rejeitando o genuíno evangelho, a sã doutrina, a palavra original de Deus, e estão procurando ambientes onde só se pregam milagres, prosperidades e etc. E eu quero te dizer que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, não foi simplesmente para recebermos as coisas materiais, porque tudo aqui vai passar. Lázaro morreu, ressuscitou, depois morreu de novo e não ressuscitou mais. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou e depois morreu e não ressuscitou mais. A filha de Jairo morreu, ressuscitou e depois morreu outra vez e não ressuscitou mais. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 por diante, que uma multidão foi em busca de Jesus porque se alimentaram de pão e peixe, porque ele havia multiplicado pães e peixes e havia saciado aquela multidão. Então a multidão, sabendo que Jesus estava em um determinado lugar, foram em busca dele e foram repreendidos por Jesus, porque no versículo 26 de João 6, Jesus disse: "Na verdade, vós me buscais não pelos sinais que viste, mas por causa do pão, porque vocês querem comer pão." Jesus repreendeu e disse: "Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna." Oh glória, faça disto um texto áureo na sua vida, faça disto uma meta sua, trabalhe pelo pão da vida eterna, trabalhe pela vida eterna. Tudo aqui vai terminar. Desperta tu que dormes, Efésios 5:14, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não é mais tempo de estar dormindo, tosquenejando, cochilando, vacilando, é tempo de estar desperto, porque Jesus breve voltará. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.